coração de Deus, nós vamos saber o que é que Deus quer, nós vamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, e quando nós precisarmos e quisermos algo, basta a gente pensar e o Senhor vai estar realizando o desejo do nosso coração, ou seja, os nossos sonhos. Um tempo atrás, eu fui convidado para ir levar uma pessoa em São Paulo, nosso irmão Kleber. Kleber ele é hoje pastor Kleber, na época ele era ministro do louvor. E o Kleber falou para mim assim: irmão, eu preciso ir lá na formatura de um conhecido da gente, está se formando na PUC, lá em São Paulo. Você pode me levar? Eu não conheço lá. Eu posso. Levo você sim. Então lá é um baile de colação de grau, depois vai ter uma festa, a gente vai comer alguma coisa numa pizzaria e tal. Falei, posso te levar sim, irmão. Só que eu estava vivendo uma fase tão difícil da minha vida. Eu tinha saído do emprego, estava desempregado. E eu não sei quantos aqui já viveram isso, mas teve uma fase da minha vida que se eu fosse orar, eu tinha que arrumar um lugar para pôr o pé, senão todo mundo ia ver um buraco no meu sapato. Uma fase difícil. Aí tinha que virar o pezinho para a parede. E na nossa igreja o costume que as cadeiras eram aqui em cima, a gente orava assim, né? Com o pezinho virado para lá. E eu tinha uma dificuldade danada, sempre contava a cadeira do canto, que era para dar um jeitinho de virar o pé para lá, porque tinha um buraco embaixo. A gente botava uns papelão, dava um jeito, né? Hoje não, graças a Deus, ninguém vive isso mais, ou pelo menos pouquíssimas pessoas, né? Porque é muito mais fácil hoje do que há 20 anos atrás. Mas eu disse para o irmão que ia, e depois chegou na hora de ir, eu descobri que eu não tinha nem roupa e nem sapato. Ideal para essa ocasião. Aí, a Márcia falou, bem, vai lá na Riachuelo, compra uma camisa. Nós tínhamos um cartão da Riachuelo, compra uma camisa. Usa com aquela calça que você tem lá. Sabe aquela? Isso aí, a única. É essa mesmo. E falei, mas eu estou sem sapato, meu sapato está com um buraco embaixo. Pede do Ronaldo. E o Ronaldo trocava sapato, trocava camisa, trocava jaqueta. Às vezes um saía, o outro ficava esperando o outro chegar e tirava a blusa de um, passava para o outro. A gente viveu assim bastante tempo. Eu pego o sapato do Ronaldo. E às vezes eu tinha que tirar literalmente o sapato do pé. Tira aí que eu vou calçar agora. E eu peguei o sapato do Ronaldo, levei para casa para poder ir fazer essa viagem para São Paulo. Comprei a camisa. Mas quando eu passei na Riachuelo, eu passei ali naquele lugar onde ficam os sapatos. E eu vi um par de sapatos, que naquela época usavam um sapato que tinha um pingente em cima, assim, igual um sino. Horrível. Hoje é horrível, mas naquela época era moda. Tinha um sino na frente de couro, em cima do sapato. E era lançamento, né? Aquele sino em cima era lançamento. Não se via muito daquilo. Eu peguei o sapato, olhei o preço e falei, não dá. Meu cartão não vai dar para passar o sapato. Botei o sapato de novo na prateleira. E eu saí, fui embora. Comprei a camisa e fui embora para casa. Quando foi umas 5 horas da tarde, o Kleber, pastor Kleber hoje, passou e buzinou. E eu falei, ô Kleber, mas já? Você falou que era 7 horas? Ele falou, não, passei só para deixar um negócio para você. Eu falei, tá, entra aí. Aí ele entrou, a gente tinha bastante liberdade, o Kleber entrou. Falou, ó, eu fui lá na cidade, comprei uma roupa para mim, para poder ir lá na formatura. E eu passei ali, rapaz, senti de Deus de comprar isso para você, não fica triste não. E me deu uma caixa de sapato. Quando eu abri, era o mesmo sapato que eu tinha visto na loja. Irmãos, exatamente o mesmo, não era outro, era o mesmo, porque tinha uma etiqueta que eu tinha visto lá, uma etiqueta diferenciada, eu sabia que era o mesmo. Parece que eu tirei a mão do sapato, fui, ele entrou e pegou o mesmo sapato e trouxe para mim, porque era daquelas lojas que o sapato fica exposto, então não tem aquela quantidade de sapato, é aquele que está ali, você pega e já sai levando para passar no caixa, que tem aqueles grampos que se você passar lá toca uma campainha, sabe? É aquilo lá.
Era o mesmo sapato. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque havia no meu coração um desejo de servir ao Senhor. Eu era recém-convertido, estava na prática do primeiro amor e tinha me proposto, ou proposto no meu coração, servir aquele irmão. E quando eu propus servir aquele irmão, o meu sonho, o sonho daquele momento, um sonho bobo, na verdade não era nem um sonho, era uma necessidade, o Senhor supriu exatamente na hora. Porque você está deleitando, escutando a batida do coração de Deus. Amém, irmãos? E o Senhor então fala, não, meu filho, está aí a bênção. Vai lá. E quantas vezes isso já aconteceu em nossas vidas? Muitas vezes. Eu tenho muitos testemunhos para contar. E eu costumo dizer que só conta a bênção quem tem bênção para contar. Amém, irmãos? Eu tenho muitas bênçãos para contar de situações que o Senhor Deus entrou com providência no último instante, de uma maneira toda especial. Muitas bênçãos, muitas coisas que a gente já vivenciou. O que eu quero dizer é que se tem um sonho, e eu sei que você tem, não deixa que ninguém anule o seu sonho. Não deixa que ninguém tire aquilo que Deus preparou para você, aquilo que o Senhor Deus idealizou na sua vida. Eu já estou terminando. Quando alguém tenta tirar os seus sonhos ou matar ele, continue orando, continue perseverando, continue buscando. E sabe de uma coisa, irmão? Quando você percebe que está se levantando um inimigo para te parar, aí é a hora que você tem que buscar força no Senhor e enfrentar o problema. Aí é a hora que você tem que realmente determinar, buscar, em nome de Jesus, buscar, mas buscar mesmo. Porque se você quer uma bênção, se você quer um sonho realizado, você tem que querer e querer, tem que querer muito. Muito. Não é pouco não, é muito. Tem que querer e querer muito. E o Senhor providenciará as maneiras, as fórmulas, para que esse sonho se concretize na sua vida. Esses dias eu estive conversando com uma outra pessoa também. A pessoa daqui da igreja está montando uma clínica. E ela disse, pastor, eu queria fazer assim, assim, assim. Falei, parou, assim não. Tem que fazer melhor. Dá para fazer, né? Então fomos ali identificando, mostrando, tem esse lugar, tem aquele, tem dessa forma, tem desse jeito. Puxa vida, pastor, que bênção, eu não tinha visto. Falei, pois é, filha, vai, receba aí, receba a unção, receba a visão de Deus, receba o sonho de Deus. E essa pessoa saiu da igreja com uma outra perspectiva, uma outra visão. Essa é a nossa obrigação, é aumentar, é expandir a fé das pessoas e não restringir, não apagar a fé das pessoas. Sabe, não é iludir, não é enganar, não é fazer a pessoa pisar aonde sua perna não alcança, não é isso. Mas é ajudar, e se a gente vê que há uma perspectiva, que há uma possibilidade, nós temos que incentivar. Nós temos que incentivar, porque Deus, Ele é da medida da nossa fé, meu irmão. Ele é da medida da nossa fé. Se você tem uma fé pequenininha em Deus, Deus vai se apresentar pequenininho. Se você quer um Deus que resolva problema de cartão de crédito, você vai ter Deus resolvendo os problemas do seu cartão de crédito a vida inteira. Mas coisa terrível que é ter problema com cartão. Não é verdade? Coisa terrível que é depender dessas coisas. Meu Deus, louvado seja o Deus no dia que a gente não precisar de nada disso, que você poder sonhar e falar, não, vou comprar em nome de Jesus. Vou fazer em nome de Jesus, porque tenho esse recurso. Deus proveu para mim. Amém, irmãos? Agora, se a gente limita a Deus, não, Deus, é o seguinte, eu quero que o Senhor toque no coração do gerente. O Senhor tem que tocar no coração do gerente para ele aprovar o meu crédito. Senhor, dá um jeito, que eu quero é a casa. Eu não quero crédito, se for pelo crédito, ótimo, mas eu quero é a casa. Toca no coração do gerente para me dar dívida.
Senhor, toca no coração dele que eu estou lá com uma situação agora, que eu não sei o que eu faço. Eu preciso pegar de João para pagar Pedro, pegar de Pedro para pagar João. Eu preciso pegar de Antônio para pagar os dois. Eu não sei como é que eu faço. Senhor, toca no coração para que o irmão lá me arruma aquele dinheiro a 30% de juros. Para! Isso vai acabar de infundar você. Deus me mostra, me dá sabedoria para eu negociar. Porque dívida se paga com trabalho, dívida não se paga com dívida. Amém, irmãos? Nunca vi ninguém pagar dívida com dívida. A gente paga dívida com trabalho. E quando chega a hora que nós não temos o dinheiro, então tem que negociar. Fazer dívida para pagar dívida é loucura isso. Ninguém faz isso, só os pobres. Os ricos não fazem isso. As pessoas, os economistas não fazem isso. Quem faz isso somos nós, que somos as pessoas que não têm recursos e que só tem um nome para zelar. Aí você pega de João, paga Pedro, pega de Pedro, paga Antônio, pega de Antônio, paga Pedro, me empresta com 30%. Jesus, ora e jejua para que a pessoa empreste o dinheiro a 30%. Falta de visão, falta de compreensão, falta de entendimento. Deus sabe por que estou falando dessas coisas materiais. Amém, irmãos? Eu não tenho intenção de ficar falando somente em coisas materiais, até porque eu priorizo o reino dos céus. Mas às vezes a necessidade é essa, de ouvir isso, estas coisas materiais. O que nós precisamos, na verdade, é deleitar no Senhor. A Bíblia diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar muito tarde e comer pão de dores, porque o Senhor dá aos seus amados o sono. Então, se não for Deus para edificar a tua casa, se não for Deus para realizar os teus e os meus sonhos, tudo vai dar errado. Se não for Deus. Mas se for Deus, tudo vai dar certo. Se for Deus, os teus sonhos serão realizados. Se for Deus, o que para você é impossível se torna possível para o Senhor. Se for Deus na sua vida, se preocupa não. Ele fará tudo e mais um pouco. Adriele contou para vocês aí o mês passado, o mês retrasado, eu não sei, uma situação que ela viveu. Eu já estou encerrando para a gente orar, só vou deixar mais esse testemunho. E ela falou, pai, eu precisei usar o dinheiro para arrumar os documentos do apartamento, agora vai faltar um pouquinho. Ora a Deus para que a moça lá da construtora, pai, aceite que a gente pague com mais 30 dias, com mais 60 dias. Eu falei, eu não vou orar para isso não. Pensei comigo, né? Falei, só fiz Eu não vou orar para isso não. Vou orar para que em nome de Jesus o Senhor faça o melhor para ela. Mas eu não sabia qual era o plano de Deus. E eu orei e disse, Deus, dá sabedoria à minha filha. Senhor, trata no coração da pessoa que eles façam algo de bom para ela. Essa foi a minha oração, que eles façam algo de bom para a minha filha. Aí ela chega lá para pagar 14 mil, a pessoa disse, não, você não deve esse dinheiro, está tudo certo. Como é que é? Não, você não deve. Você deu sorte, o subsídio do governo cobriu os 14 mil. Ele falou, como é que é? É isso mesmo, Adriele. Esse dinheiro todo que eu guardei, eu não tenho que te dar? Não, se você quiser me dar, pode me dar, mas não precisa. E ela saiu de lá glorificando ao Senhor. E aí a Bíblia diz que a gente vai gemendo e chorando e volta como os que sonham. Amém? Você vai gemendo e chorando e volta sorrindo, e volta alegre, e volta como que com os que sonham. E assim, meu Deus, e chegou em casa pulando no mesmo lugar, que ela tem mania de pular no mesmo lugar, pulando no mesmo lugar, pai. Falei, o que foi, filho? Você não sabe o que aconteceu? Eu falei, já estava tudo pago. Como é que você sabe? Filha, Deus é pai, Ele não é outra coisa, Ele é pai, né? Deus é pai. Aí saiu os dois, o Bruno trombando com a Adriele na porta de casa, parecia aqueles desenhos, sabe? Quando eu era criança tinha um desenho de uns bichinhos, que quando ele batia nele, ele fazia blá, 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 e ficava andando para lá e para cá. Parecia os dois na sala da minha casa. Senão vai dar para comprar o porcelanato para pôr no chão, dá para pôr gesso, dá para pôr ar-condicionado, dá para fazer isso, fazer aquilo.
falei, dá para fazer tudo o que vocês sonharam, porque o Senhor é o Senhor dos sonhos. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia! Tudo que sonharam, em nome de Jesus. Aleluia! O sonho dela é casar sem dívida. E eu sei que Deus vai fazer isso. Deus vai fazer isso porque houve planejamento, porque houve uma dedicação ao Senhor, uma devoção e uma entrega, houve obediência. E o Senhor está fazendo, não precisa fazer nada. Fala, filha, não se preocupa com nada. O Senhor está no controle de tudo na sua vida, não mostrou já para você. Falei, pai, mas tem hora que eu ainda assim fico preocupado. Falei, não preocupe, Deus é Deus, amém? Ele sabe o que vai fazer. E o Senhor faz tudo. O Bruno vem de ar-condicionado no frio. É o primeiro sujeito no Vale do Paraíba que vende ar-condicionado no frio. E parece que vende mais do que no calor ainda. Porque Deus cuida, irmão. Deus cuida. Louvado seja o nome de Jesus. Deus cuida. Eu falo isso para a honra e a glória do Senhor. Deus cuida. Os sonhos serão idealizados. Não é? Os sonhos serão. Eu me lembro da Dani, apavorada com o zoião. Pai, agora? Tem que pagar a faculdade. Como é que vai fazer, pai? Eu não passei. Falei, filha, Deus sabe. Deus sabe. Se tiver que pagar, vai pagar, ué. Faz aí o FIES aí, paga um pouco, depois quando você se formar, você acaba de pagar. Mas, pai, 50 mil reais, pai. Como é que eu vou pagar? Eu falei, quando você acabar a faculdade, você paga o FIES. Vai trabalhar, mas tem que pagar. Mas Deus proverá, filha, Deus proverá. De repente vai fazer o FIES, não dá certo. Aí, tadinha, deu até dó. Ai, pai, e agora? Não deu certo. O que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá na Unip. Chega na Unip, está contemplada com uma bolsa de 100% de um curso de psicologia. Não paga nem R$1 e não vai ter que pagar depois de formado. Ah, pastor, isso aí é coincidência. Coincidência coisa nenhuma. Isso é Deus realizando o sonho. Sonhos delas, sonhos dela, mas sonhos nossos também. É os nossos sonhos que Deus está realizando. É os seus sonhos. Porque ninguém é melhor do que ninguém para Deus. Nós somos iguais. Para Deus não há pastor, não há presbítero, nem evangelista. Para Deus há filhos, há ovelha, há servos e servas do Senhor. Deus faz, irmão. Então, seja qual for o seu sonho, se o seu sonho está na vontade de Deus, espera aí um pouquinho. Só um pouquinho só. E o que você idealizou no altar do Senhor vai acontecer para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Teve um dia que eu fui na casa da Vilma. Eu tenho muitos testemunhos aqui, mas... E o Ivan não queria comprar casa porque achou que não dava e pensou que não dava. E eu falei, Ivan, mas dá, Ivan, dá sim. Ah, mas não sei. Eu falei, mas o Ivan é cabeçudo. Aí um dia eu briguei com ele, briguei mesmo. Eu falei, Ivan, mas você tem que comprar. Ele falou, irmão, é o seguinte, quem sabe se vai comprar ou não sou eu. Aí falou grosso comigo. Aí eu abaixei a cabeça, tá certo então. O que você precisa comprar, precisa. Aí não dava para falar com o Ivan, eu falei com o Bruno mesmo. Falei, Bruno, você tem que incentivar o seu pai para comprar casa, Bruno, porque vocês precisam, Bruno. Pagar aluguel não dá, Bruno. Cutucamos e tal, e o Bruno começou ali a cutucar a mãe, cutucar o pai, vai daqui, vai dali. E quando foi um dia, eles me chamaram para ir lá, foi quando eles compraram a casa para ver a casa. Ô, irmão, casa maravilhosa, num lugar maravilhoso, tudo asfaltadinho, portão, frente, sabe, piso de crente dizimista, sabe, cozinha de dizimista, banheiro de dizimista, quarto abençoado, parede pintada. Falei, aí, agora sim, a bênção do Senhor aí estabelecida. Eu falo dizimista, irmão, porque as pessoas que são fiéis com o Senhor também é fiel com essas pessoas. Deus tem um compromisso, pensa nisso. Deus tem um compromisso, os teus sonhos precisam estar ligados com os sonhos de Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu espero que Deus tenha te abençoado pela ministração desta palavra em nome do Senhor Jesus.